Olá, mais uma aula de segunda-feira, mais precisamente a terceira aula. Nós vamos dividir em duas partes, uma parte hoje e outra na quarta, para não ficar muito longa e você poder aproveitar melhor. Eu quero já te agradecer por estar aqui comigo e espero que você tenha tido um bom final de semana. Vamos lá? Que técnicas você recomenda aos alunos para que possam desacelerar o pensamento, treinar o eu, capacitar a memória e expandir a inteligência? Lembrando que o tema dessa aula é 10 técnicas poderosas para treinar a memória e desenvolver a inteligência. Algumas técnicas fundamentais e poderosas que podem revolucionar a minha mente e a sua mente, a mente do ser humano. Como pessoas agitadas, alienadas, tímidas, com baixa autoestima ou quem tem baixo desempenho nas provas. Elas são difíceis de ser aplicadas? Não. Elas são universais? Podem ser aplicadas? Sim, por alunos, adultos ou jovens, norte-americanos, brasileiros, africanos, chineses, árabes, coreanos, etc, etc. Aí vai a primeira técnica. Ter prazer em aprender, marca isso. Ter prazer em aprender, paixão pelo conhecimento. Essa é a primeira técnica. Espere um pouco. Como ter prazer em aprender se muitos acham um saco ir para a escola? Alguns acham que estudar é como comer churrasco sem sal. Questiona-se os professores e os entendidos. Correto. Por isso, a primeira técnica precisa sempre de uma segunda técnica, ok? Mas raramente é praticada nas escolas. Essa é uma das críticas à educação mundial. Qual é essa técnica? Indaga os pensadores e os curiosos que estão a fim de aprender. Essa segunda técnica, ela é descobrir a história por trás das informações, ok? Descobrir a história por trás das informações, das personalidades a elas. Não adianta querer ter paixão, tá, em aprender sem investigar minimamente o que está por trás das informações. A história das informações dá tempero, turbina o prazer de aprender. Pense nisso. Como assim? Os alunos precisam saber que cada informação que ouvem ou veem tem lágrimas, aventuras, noites de insônia, coragem e vontade de mudar o mundo por parte do pensador que a produziu. As informações têm de ganhar personalidade. Isso deixa claro que não é assim. A gente precisa gastar tempo, a gente precisa investir a nossa mente, precisa investir desejo, paixão, motivação para alcançar essas ideias. E é por isso que elas precisam ser valorizadas, ok? Por trás da teoria da relatividade, existiram enormes dificuldades, desprezos, batalhas, dúvidas e vontade de ajudar a humanidade. Milhões de pessoas aplaudem as ideias de Einstein, mas não sabem as crises que ele enfrentou, tá? Não sabe as crises que ele enfrentou. Parece que ele era um deus da ciência e nós um bando de ignorantes. Não, esse endeusamento impede os alunos de serem ousados como ele mesmo foi, certo? Nada abre tanto o apetite intelectual dos alunos como dar rosto às informações, ainda mais nesses tempos de internet. Os professores ficam chatos se não temperam as informações, como, por exemplo, as aventuras dos cientistas. Mas se contarem as histórias deles de uma forma teatralizada, até alunos mais distraídos e alienados melhoram sua concentração. Entenda isso, tá? E nós precisamos colocar vida nas palavras para atrair a atenção das pessoas. Falar dos pensadores é tão importante como falar das informações que eles produziram. Isso estimula a formação de indivíduos que acreditaram no potencial intelectual que
criaram novas ideias. Eles acreditaram tanto que eles reproduziram e criaram novas ideias. É por isso que toda vez que eu trago algum material para vocês aqui nesta área, eu sempre dito o autor. Como, por exemplo, esse material que eu estudei, estou trazendo para vocês, é do Dr. Augusto Cury, tá? Então entenda, alguém inteligente e ativo, criativo por trás, trouxe esta motivação para que eu possa hoje estar dividindo com vocês, ok? Eles terão mais coragem de levantar as mãos, perguntar, expressar o que pensam. Deixarão de ser uma plateia de pessoas mudas que sentam nas carteiras, ficam lá ouvindo o professor falar, escreve, depois traz a resposta e assim vai. E não aprende nada, porque quando nós participamos, às vezes nós criamos tumultos, criamos até uma certa... mas nós aprendemos muito mais. E você que está lendo este material faz parte da plateia dos mudos ou dos malucos que perguntam na classe? Dos que têm medo ou dos que são corajosos para emitir sua opinião? E aí? Deixa aí tua resposta, ok? Em que época se produziram mais pensadores? Quando os pensadores estavam vivos? Por exemplo, Einstein. Ou nas gerações seguintes que supervalorizaram suas teorias e os acharam os grandes gênios da história. Nunca havia pensado nisso? Eu também não. Será que quando já estavam mortos isso aconteceu? Claro que não. Quando ainda vivos, pois os alunos viam os defeitos, a coragem e as dificuldades deles. Eles viam seu rosto e se animavam também. A se arriscar e a produzir novos conhecimentos. Dessa observação vem a terceira técnica. Quem vence sem riscos e dificuldades sobe no pódio sem glórias. Então, olha, a adversidade faz parte da história, ok? Quando você estiver escrevendo a história, você vai ter a adversidade, vai ter dificuldades. Não reclame, lute e as vença, ok? Esse aqui é meu conselho para você. Riscos extremos são tolos, mas riscos dosados são fundamentais. Quem não correr riscos para ir atrás de novas ideias, sonhos e projetos, não sairá do lugar jamais. Muitos jovens não viram nada na vida, não porque não têm potencial, mas sim porque não saem da zona de conforto. Pensa nisso. E aí vai a quarta técnica, que diz assim: superar as armadilhas do medo. Pense nisso. Medo é um problema, um campo minado. Mas sem superar nossos medos, não saímos da nossa zona de conforto. Não corremos riscos, não lutamos pelos nossos sonhos, nem expandimos as funções da inteligência. Todos nós temos alguns tipos de medos. Eu tenho vários que estou lutando contra eles. E vou ser curada, se Deus quiser. Ou só os fracos têm? Não. Todos nós, mas alguns medos são ocultos, nem nós mesmos os detectamos. Quais os medos mais importantes que atingem jovens e adultos também? Responde o Dr. Augusto Cury. Vamos lá? Boa pergunta, né? Primeiro, medo de errar, inclusive nas provas. 2, medo de ser criticado ou de ser zombado. 3, medo do que os outros pensam e falam da sua pessoa. 4, medo de não ser aceito no grupo e de ser rejeitado. 5, medo dos desafios, medo de quebrar a cara. 6, medo de falar em público e de debater ideias. 7, medo de adoecer e de morrer. 8, medo de perder os pais ou as pessoas que amam. 9, medo do futuro, medo de não conseguir um bom emprego e não virar nada na vida. 10º e último, medo do novo. Guarde isso no seu coração. É muito importante que você reveja essa aula, que você analise tudo e depois teça aí o seu comentário, traga a sua resposta, compartilhe, faça novos amigos e participe conosco. E quarta-feira eu te dou a segunda parte desta aula. Fiquem com Deus, um bom estudo, um bom aprendizado e uma boa prática em nome de Jesus. Beijos, fiquem na paz.